Nessa noite, eu quero convidar a este altar essa mulher linda, Juliana. Aleluia! Vocês podem aplaudir ao Senhor? Aleluia! E não somente ela. Nós queremos partilhar deste momento com mulheres incríveis que fizeram parte deste momento histórico de dor, mas de superação. Uma história de milagre. E é isso que nós profetizamos sobre a vida de vocês. Os milagres do Senhor. Pode subir ao altar. Mônica, Pati, Érica, Sueli. Eu quero dar liberdade para vocês nessa noite. Se vocês tiverem algo a partilhar, a compartilhar dos milagres do Senhor, ou que tenha vivenciado algo parecido, ou quiser, ou de repente você está aqui a convite da Ju e gostaria de pontuar algo que você viveu juntamente com ela, você seja livre, pode nos chamar, que a gente vai estar dando a você a voz para você partilhar este momento. E nessa noite, Ju, fica à vontade. Boa noite, gente. E é motivo de muita alegria poder reviver esse milagre de novo, né? Quando isso tudo aconteceu, foi muito intenso, foi muito grandioso, eu testemunhei várias vezes, e mesmo depois eu também testemunhei, e hoje, mais uma vez, eu vou estar compartilhando com você. É algo que me trouxe muita alegria, e foi um milagre não só meu, mas de toda a minha igreja, de todos os meus amigos, de todos os meus irmãos. Elas, né, são uma pequena parte de tantas pessoas que estiveram comigo. Alguns já não estão mais, né, porque estão na glória com o Senhor. E, assim, a minha igreja inteira, na época, muitos amigos, foi muita oração. Esse milagre foi fruto mesmo de muita oração. E eu posso começar? Então. Deixa eu só dar um ponto. A Ju foi uma das pessoas que Deus tocou o nosso coração. Logo que surgiu superação em nossos corações. E a gente ia falar sobre perdas, sobre luto. Aí, consequentemente, a Ju logo em seguida passou por um luto. E hoje ela tem vivenciado, mesmo com toda a dificuldade, algo novo na vida dela, e ela vai partilhar este momento. A gente está muito feliz, Ju, por você compartilhar conosco esse momento, o seu milagre. Glória a Deus. E foi assim, eu sempre fui muito apaixonada por criança, e logo que eu casei, eu quis engravidar. Meu sonho era ter 2 filhos, né? Mas 1 ano e meio depois que eu casei, eu engravidei. E aí aquela alegria, aquela festa toda. Mas 3 meses depois da minha gravidez, meu bebê morreu dentro de mim, né? Porque as pessoas falam assim, perdeu, né? Mas a gente fala assim, que já era bebê, né? A partir do momento que a mulher sabe que está grávida, ela já considera como filho seu. Meu bebê, meu bebê. E aí 3 meses depois eu perdi. E eu não sabia, né, da história longa que estava apenas começando na minha vida. Eu fui ao médico e tudo mais, e ele falou, não, isso não é nada demais, isso é muito comum, as mulheres costumam, né, muitas mulheres perdem o bebê assim primeiro, e às vezes nem sabem que ficaram grávidas e logo perdem. 3 meses depois eu estava grávida de novo. E aí tudo de novo, toda a expectativa de novo, muita alegria, mas no mesmo período eu perdi de novo. Pela 2ª vez eu perdi meu bebê. E aí a gente já começou a ficar preocupado, né? O médico já acendeu assim um alerta. Aí a gente deu um tempo, vamos esperar um pouquinho. Pela 3ª vez eu engravidei. E, de novo, eu perdi o meu bebê. E era a 3ª vez. E aí ele falou, não, agora vamos esperar, vamos começar a fazer exames, vamos procurar o que está acontecendo com você, vamos fazer uma pesquisa genética em você. E aí eu me lembro muito bem que eu fui fazer um exame, eu nem vou falar o nome do exame, que é para não assustar, porque vai que algumas aqui vão fazer,
E aí eu fui fazer um exame, eu fui sozinha nesse dia, né? Era no Hospital de Bom Sucesso, Hospital Geral de Bom Sucesso, na época eu não tinha plano. E aí eu cheguei lá e a menina até falou para mim, a enfermeira, não sei, você veio sozinha? Eu falei, vim sozinha, porque eu não tinha noção do que era o exame, né? Eu cheguei na hora marcada, que era 8 horas, mas já tinha um monte de mulheres lá esperando para fazer o exame. E eu fui quase uma das últimas, né? Já saí de lá quase 1h da tarde, de tão demorado que era. Umas 10 pessoas só que fizeram. E aí a gente ficava lá de fora só ouvindo. Algumas mulheres gritavam lá dentro, choravam. Quando saíam com uma cara... Porque dependendo do problema que a pessoa tinha, mais dor ela sentia ao fazer o exame, né? E eu também senti muita dor. E eu gosto de contar isso porque não foi fácil. Não foi fácil. Quando eu saí lá de dentro, eu sentindo muita dor também. Era um contraste, né? Um exame que eles observam tudo lá dentro do útero para saber o que está acontecendo. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu quero fazer esse exame. Nunca mais na minha vida eu quero fazer esse exame. O tempo passou e aí eu fui no médico aqui em Nova Iguaçu, tive um plano e tudo mais. O médico chegou para mim e falou, olha, você vai ter que fazer um exame. Eu falei, não acredito. Aí ele falou, você vai ter que fazer esse exame de novo. Irmãos, eu fiz 6 vezes o mesmo exame. A cada coisa que acontecia, a cada episódio, eu tinha que refazer o exame, ia fazendo. Não foi fácil, não foi fácil. Era muito dolorido, era muito difícil, era muito doído. E aí eu descobri que eu tinha endometriose, eu tinha mioma, eu tratei isso tudo, eu fiz videolaparoscopia, eu fiz muito. Minha gravidez durou 12 anos. Eu engravidei em dezembro de 95. Meu filho nasceu em junho de 2008. Foram 12 anos de espera. E aí, pela 4ª vez eu engravidei. Depois que eu tinha feito cirurgia, que eu tinha limpado todo o meu útero, aí houve aquela esperança, eu engravidei de novo. Mas, de novo, eu perdi. Mesmo período. Eu chegava lá para fazer aquela ultrassonografia, aquela primeira ultrassonografia que a gente faz naquela expectativa. Não era a primeira, não, porque a primeira sempre aparecia lá. O fetinho, o bebê, coração pulsando, aquela alegria. Mas aí, passava 3 semanas, eu ia fazer de novo e já tinha morrido. E aconteceu também um outro fato importante para eu contar, é que uma amiga chegou para mim e falou, olha, vamos no médico, eu conheço um médico que é maravilhoso. Vamos comigo, que você vai ver, você vai conseguir ter seu bebê. E aí eu fui com ela, né? Chegou lá o médico tão cheio de si, sabe? Ele falou assim para mim, não, você vai ter sim esse bebê, você vai ter esse bebê. E eu era um médico antigo, desses médicos que examinam e tal, só tocam, nem pede exame, de tão bons que eles se consideram, né? E ela também tinha essa expectativa. E aí foi a única vez que eu vi o médico. Foi uma única consulta, porque quando passou o tempo, eu tive que fazer a ultra, eu cheguei lá e eu também não tinha, o neném tinha morrido mais uma vez. E aí, numa ligação, ele falou para ela, leva ela para o hospital para fazer a curetagem. E eu fiz. Por 5 vezes eu fiz curetagens, né? Tão difícil que é uma curetagem, eu passei 5 vezes. Uma das vezes, dessas vezes que eu engravidei, o médico falou, não vamos fazer curetagem, não, vamos esperar a natureza colocar para fora e tudo mais. Irmãos, que sofrimento, que sofrimento. Não conseguia, não expelia, não conseguia, e mesmo assim eu sofrendo e passando dores. Mas sabe uma coisa que me sustentava muito? Estar diante do Senhor, mesmo em meio a essas situações todas. Em nenhum momento eu parei dentro de casa. Eu continuava firme na minha igreja, eu continuava firme com os meus projetos na igreja, eu continuava tocando, mesmo dessa vez que eu não fiz a curetagem, que eu estava ali sofrendo aquele aborto espontâneo. Eu estava na igreja, porque eu tinha um compromisso, a gente ia tocar, era uma festa, e eu não tinha ninguém para me cobrir tocando.
E eu toquei ali sentada, que eu já não aguentava ficar em pé, de tanta cólica que eu estava sentindo. Mas eu estava ali, eu não parei, eu continuei. Eu tinha uma igreja inteira orando por mim. Eu tinha uma igreja que eu entrava, vinha sempre alguém tocar em meu ventre. Quando eu já não tinha mais esperança, chegava uma irmã e tocava em meu ventre e orava por mim. As crianças oravam por mim. As crianças oravam por mim. Um dia de Natal, eu cheguei na casa da Tamires, da Sueli. E Tamires tinha o quê? Uns 7, 8 aninhos, Sueli. Ela me abraçou e, chorando, ela falou assim: tia, confia, você vai ter o seu neném. Gente, uma criança de 7 anos falou isso para mim. Eu falei: meu Deus, que mistério é esse? Ela orava por mim, e a Sueli falou: ela ora mesmo, Ju, ela ora por você. Porque a minha igreja, junto com o meu pastor, José Luiz, que hoje descansa no Senhor, em nenhum momento eles paravam de orar. A minha tia orava muito. A minha tia morou com a minha outra tia, né, que era católica, e ela falou assim para mim: Juliana, você vai ter o seu filho só de tanto que a sua tia ora por você. Sua tia ora para você de manhã, de tarde e de noite. Ela não para. Deus já deve estar, sabe, cansada de ouvir a oração, porque é o tempo todo a sua tia orando para você. E essa minha tia, ela orou mesmo, ela orava muito, ela fazia campanha de oração, ela ia na minha casa, fazia jejum para mim. Ela não viu a minha barriga crescer. Quando eu estava com 5 meses de gravidez, ela morreu, ela faleceu. Mas o meu bebê realmente é fruto das orações dela também, porque ela clamava muito. E todo mundo clamava muito, né? Muitas pessoas que estão aqui, alguns amigos, outros não puderam vir, mas era muita gente clamando, né? E eu chegava lá, eu já nem contava mais que eu estava grávida, porque eu não sabia como explicar o que acontecia. Eu não sabia dizer por quê. Juliana, você perdeu, por quê? O que aconteceu? Você fez esforço, você fez o quê? Eu não sabia o que eu tinha feito. Na verdade, eu não tinha feito nada. Então, eu já nem contava mais que eu estava grávida. Quando as pessoas sabiam, eu já tinha engravidado, já tinha sofrido o aborto, já tinha feito a curetagem, já estava de repouso, porque eu já não contava mais. Eu ficava grávida, uma pessoa ficava grávida também. Aí eu, cheia de expectativa, a pessoa seguia a gravidez e a minha parava. E quando Paty ficou grávida de Milena, foi uma dificuldade muito grande, porque nós ficamos grávidas juntas, e a gente é amiga desde criança, e aí a gente ficou grávida. Nossa, que alegria que ia ser a gente viver aquela gravidez, né? Ela grávida da Milena e eu grávida também. Mas a minha gravidez ficou, graças a Deus, a Milena nasceu saudável, perfeita, para a honra e glória do Senhor, mas eu não vivi esse sonho naquela época. E aí eu vinha. Foram 6 vezes. Pela 7ª vez que eu engravidei, eu já não tinha mais esperança. Eu falei: Senhor, não deixa mais eu engravidar não, Pai. Se for para eu perder mais uma vez, não deixa eu engravidar. Porque engravidar e perder, eu achava que era mais difícil até de não engravidar. Porque você não engravida, você sonha. Mas aí, imagina, você engravida, aquela festa, vai ter, cadê? E nada. Eu falava: Senhor, não me deixa mais engravidar, se não for para ele crescer. E aí, pela 7ª vez, 12 anos depois, quase 12 anos depois, eu engravidei. E nessa gravidez, assim, eu não fiz esforço, eu fiz esforço, porque houve uma enchente, foi aquela enchente de 2007, que algumas pessoas talvez se lembrem. Cheguei em casa, limpei casa, a gente lavou, fez faxina, aquela coisa toda, meus amigos estavam lá me ajudando e tudo mais. E eu estava grávida e nem sabia, né?
Mas, quando eu fui descobrir, isso minha mãe contando, que ela orava já pedindo, Senhor, que ela não descubra agora, que ela só descubra depois, quando o bebê já estiver maiorzinho, né? E quando eu descobri, eu já estava com 8 semanas de gravidez. E aí, para honra e glória do Senhor, eu vivi essa gravidez, uma gravidez tranquila, que eu falei, gente, nem parecia que eu estava grávida. Eu não tinha enjoo, eu não tinha falta de ar, eu não tinha nada. A gravidez do Lucas foi uma bênção na minha vida. E a cada semana que eu ia lá, a cada mês que eu ia ao médico, que eu fazia uma ultrassonografia, quando aparecia lá, aparecia meu bebezinho, coração batendo. Deus havia soprado a vida em meu ventre, né? E aí eu ficava assim, sabe? A minha boca se enchia de riso, como o salmista fala, o Senhor mudou a minha sorte. Ele restaurou a minha sorte. E se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor na vida da Juliana. E aí eu vivi essa coisa linda, esse milagre maravilhoso. Lucas nasceu, para a honra e glória do Senhor, no dia 3 de junho de 2008. Né? 12 anos de gravidez, assim como aquela mulher que tocou ali na orla do Senhor. Ela esperou 12 anos pelo seu milagre. E eu sei bem o que é esperar 12 anos por um milagre. Às vezes a gente espera, né, 1 mês, 2 meses, 6 meses, é muito e é mesmo, né? Quem sou eu para medir, né, ou julgar qualquer pessoa? Mas eu esperei 12 anos por esse milagre. Foi uma bênção, foi uma coisa linda. É muito interessante isso que a Ju está falando, porque às vezes chega num momento que a gente às vezes pode se colocar na expectativa assim, de uma outra pessoa, ou se comparar no sentido de que por que Deus me permite viver isso e para outras pessoas é tão fácil. E esses dias eu vi uma palavra que fala que Deus ele não tem filhos preferidos, porque às vezes parece que Deus ele abençoa mais uma família, abençoa mais uma pessoa e faz outras passarem por mais dificuldade. Inclusive, numa ministração que eu preguei aqui na igreja, eu até coloquei essa relação porque... Enquanto em um lar, uma mulher sofria 12 anos. Em outro lar, uma criança de 12 anos tinha acabado de falecer. Sendo que, enquanto dentro de uma casa, uma mulher ela padecia, em um outro lar, uma família celebrava. Enquanto uma iniciava uma jornada de dor, de exclusão, porque na situação da antiguidade, da cultura, a mulher ela se tornava impura, a mulher ela ficava sozinha, isolada. Enquanto uma mulher sofria, do outro lado, numa outra região, tinha uma família que celebrava. E às vezes parece ser muito injusto, mas eu ouvi uma palavra que tocou muito no meu coração, que é sobre isso. Deus ele não tem filhos preferidos. Deus ele tem propósitos diferentes. E o que Deus fez na vida da Ju alcançou um povo. E o que Deus fez na vida de uma outra pessoa, de repente na vida da Patrícia, que viveu juntamente, ela viveu outra coisa porque Deus tem planos diferentes. Cada um tem uma identidade, cada um nasceu com um propósito específico. A gente nunca pode se esquecer disso. A nossa vida, a gente não somos meros seres humanos. Nós temos uma identidade formada por Deus, nós temos um propósito e a cada dia nós precisamos nos encontrar naquilo que Deus ele quer fazer através da nossa vida. Às vezes, mesmo na sua singularidade, às vezes você pode pensar, mas eu sou tão tímido, no que Deus vai me usar? Deus tem um propósito específico para a sua vida. Eu gostaria de estar passando a palavra agora para a Paty, estar compartilhando com a gente deste momento também. Uma boa noite a todos. Bem, gente, eu vou tentar ser breve, porque a história é muito longa. É uma história de 12 anos que nós vivemos juntas. Eu e Juliana, nós somos amigas de maternidade, não é? Eu com 7 meses, fui visitá-la na maternidade quando ela nasceu. Então, é uma amizade que vem há longos anos. E eu pontuei algumas coisas que marcaram muito nessa nossa trajetória difícil, não é?
Ela, quando ela perdeu o primeiro bebê, ela ficava assim, se perguntando: Patrícia, será que foi porque eu andei muito de bicicleta? E eu não lembra? Eu não sabia que não podia andar de bicicleta. Então, gente, essa trajetória foi muito triste para nós. E eu digo assim, para mim foi um pouco mais difícil que para todas as minhas irmãs que estão aqui. Porque, além dessa amizade muito forte, né, que nós tínhamos, eu engravidei e eu convivia com ela, eu sempre vivi perto dela. E quando eu engravidei da Milena, eu ficava ocultando as coisas dela. Eu não queria contar quando é que eu ia comprar uma roupinha nova. Eu não queria contar quando eu ia fazer o chá de bebê. Eu não queria contar quando eu ia no Shopping Vida, escondendo dela, porque teve uma vez que ela me chamou para ir no Nova Iguaçu com ela, e eu já estava com uma barriguinha um pouco considerável. E quando nós voltamos do ônibus, ela estava sentada do meu lado e ela olhou para a minha barriga e ela desencadeou um choro, irmãos, dentro do ônibus, que foi incontrolável. Nem ela não aguentava e nem eu. Então, a partir daquele momento, eu falei, eu não vou mais compartilhar nada com ela, porque ela está sofrendo por minha culpa. Eu estava com sentimento de culpa, porque eu fazia ela sofrer. Era um sonho que eu estava vivendo e que ela deixou de viver. Então, teve um dia que ela ligou para mim e ela falou assim, como é que é isso aí, ô Patrícia? Todo mundo está sabendo o dia do chá de bebê, todo mundo está sabendo que você está comprando a roupinha da saída do hospital, menos eu. Irmãos, eu comecei a chorar do outro lado do telefone, nervosa, eu não sabia o que fazer. Eu queria dizer para ela, amiga, eu não quero mais ficar perto de você, porque você sofre. Então irmãos, para mim foi difícil demais essa situação, não é? Uma outra coisa que eu pontuei foi que, quando eu estava grávida da Milena, ela sonhava tanto em ser mãe, que ela ficava pontuando nomes para me ajudar a escolher o nome da criança. E teve uma vez que ela falou para mim, Patrícia, aquela novela que está passando das mulheres tem um nome tão bonito. Aí eu falei para ela, qual, amiga, o nome? Ela falou assim, o nome da atriz principal é Milena. Irmãos, eu coloquei o nome da minha filha de Milena. Então, no caso, foi a Juliana que deu o nome à minha filha. Não é? Ela ficou tão empolgada, tão feliz com aquele nome, e de me ajudar, né, a fazer aquela escolha, que eu resolvi dar o nome de Milena porque ela sugeriu. Então, eu coloquei o nome da Milena porque ela fez essa escolha. Outra coisa que eu pontuei... Isso, eu vou falar isso também. Uma coisa que eu pontuei foi que todas essas gestações que a Juliana teve e perdeu, eu estive ao lado dela. Todas. Era só o Sérgio contar que ela estava em casa, tinha passado mal, e corria eu e Valdeci, né, para a casa dele, para ajudar, para ficar perto. Só que desta vez, quando ela teve que ficar recolhida para esperar, para expelir, essa foi uma das vezes que eu não consegui ajudar. Foi quando eu cheguei na casa dela, o Sérgio estava muito nervoso, chorando muito, natural, né? E eu cheguei perto dela e eu abracei, como sempre eu fazia. Minha família sempre esteve presente. Só que ela me disse uma coisa que eu não consegui ajudar naquele dia. Meu marido teve que me levar embora para casa. Porque ela olhou para mim dentro dos meus olhos e ela falou, amiga, eu sou o sepulcro do meu próprio filho. Porque ela tinha que esperar, ela estava com um bebê morto dentro de si e tendo que aguardar, sem saber o dia, a hora, o momento que ia colocar para fora. Então, nesse dia, eu realmente não consegui ajudar. Eu tive que ir embora para minha casa, porque aquilo me consumiu de muita tristeza, de muita angústia, não é? Porque a gente já vinha vivendo isso, e quando foi daquela vez ainda foi pior ainda, não é? E a gente passou por esses momentos muito difíceis, irmãos, mas com a graça de Deus nós chegamos até aqui. E quando a Milena nasceu, foi assim uma alegria tremenda, ela ficou muito feliz, não é? Era a filha da melhor amiga dela, que tinha nascido.
E a Milena pequenininha, ela pedia para levar. Ela e o Sérgio não tinham filho. Ia para a festa infantil como? Com quem? Não é? Ia lá em casa, a Milena pequenininha, de arrumar a mochilinha com água, com chuquinha. Patrícia, você deixaria? Deixo, pode levar. Leva, fica à vontade. Leva mamadeira, leva fruta, leva papinha. Entendeu? Porque a Milena não mamou mamadeira de mamar mesmo, né? Ela não pegou, ela só mamava peito. Então, preparava as coisas para comer, pode levar para onde você quiser, para a festa que você quiser infantil. Então, a Milena, na época, a Milena foi assim um refúgio para onde ela quisesse ir. Ela não tinha o filho dela para levar, mas ela tinha o meu. E eu emprestava com muito gosto, porque eu via aquela alegria, aquela satisfação dela levar a Milena para as festas, né? E curtir uma festa infantil com uma criança nos braços, não é, irmãos? Então, a nossa vida não foi fácil até aquele período. Mas chegou um belo dia, né, em que eu engravidei de novo da Nicole. Aí eu falei assim, Senhor, Valdeci, como que eu vou contar isso para Juliana? De novo, irmãos. Viver aquilo mais uma vez. Então, só que Deus já tinha dito assim, amanhã, o amanhecer está chegando, querida. Pode contar para ela, porque o amanhecer... O choro já durou a noite toda, o choro já acabou, é chegado o amanhecer. E eu lembro bem que eu fui para o toalete da nossa igreja, em Jardim da Viga, e nós duas conversando, eu contei para ela, né, que eu estava grávida, e ela ficou muito feliz, muito alegre. E sendo que, irmãos, na gravidez da Nicole, quando a Nicole nasceu, Deus abriu a madre de todo mundo. Foi através da Nicole que Deus abriu a madre. Deus falou assim, agora não vai nascer um só não, vai nascer um monte. Ficou grávida a Mônica, ficou grávida a Rosinha, ficou grávida a Beatriz e ficou grávida a Juliana. Foi uma carreirinha de criança que nasceu depois da Nicole. Todos eles têm 1 ano e pouquinho de diferença da minha filha, caçula. E ela me chamou e ela me falou, amiga, eu estou grávida de novo, mas eu estou com medo. Não lembra? Aí eu falei com ela, só que eu também estou com medo. Mas a fé superou todo esse medo. Amém, queridos? E o Lucas está aí para a honra e glória do Senhor. E eu... sou a madrinha do Lucas, para a honra e glória do Senhor. Todos podem dar uma salva de palmas a esse Deus tremendo? Aleluias. Glórias a Deus. Amém, gente. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Eu sou a mais nova aqui, né, do grupo. Já cheguei na metade da caminhada. Hoje eu estava pensando em casa, né, quanto tempo que eu conheço a Juliana, já tenho quase uns 17 anos. E, assim, algo, né, eu pedi ao Senhor que me trouxesse, assim, algo em especial. E eu lembrei, né, das atitudes da Juliana que ela tinha dentro de todo esse momento que ela viveu, dos momentos que ela viveu. E quando eu cheguei, a Juliana já tinha vivido mais ou menos as 6 de gravidez, eu cheguei já realmente na última. Mas uma coisa que Deus assim, me fez enxergar e me fez lembrar que a superação que a Juliana tinha, ela não demonstrava a fraqueza dela para as pessoas. Né? A gente sempre via a Juliana, na época ela era líder do Ministério de Louvor, e ela sempre estava na casa do Senhor louvando a Deus. Né? Eu sabia das coisas que estavam acontecendo com a Juliana, através dos amigos, né? E a gente era da mesma igreja, estava participando daquilo ali com ela. Mas a gente não enxergava na Juliana aquele vitimismo de eu sofri, eu passei isso, olha, ora por mim. A Juliana não tinha isso. E desde aquela época, eu já era muito nova, né? Eu acredito que naquela época eu tinha uns 18 anos, eu aprendi ali, naquele momento com a Juliana, a ser alguém independente de Deus, a ser alguém que adorava a Deus independente das circunstâncias.
né? E ela não era essa pessoa vitimista, né? Ela sempre estava lá louvando. Se você chegasse na igreja, ela estava ali tocando o teclado, estava ali adorando a Deus. E assim, eu não tenho muito o que falar, eu tenho que só falar isso para a Juliana. Juliana, eu passei coisas na minha vida que eu só não desisti do Evangelho porque eu lembrei que você estava no altar louvando ao Senhor. E se hoje eu estou aqui louvando ao Senhor, é porque você superou todas aquelas mortes, você superou todas aquelas situações e mostrou que a sua fé em Deus era muito maior do que o problema que você vivia. E eu pude, irmãos, viver o milagre com a Juliana e estar com ela no culto de ação de graça pela vida do Lucas. E Deus me permitiu, né, ser professora do Lucas de escola bíblica dominical. E quando eu olhava o Lucas correndo, irmãos, na igreja, porque ele corria, ele era, né, ele pintava o set, mas a gente amava, porque ele estava ali, ele era um milagre do Senhor, e Deus trouxe ele por completo. O milagre de Deus é completo, querido. Então, assim, o que eu aprendi com a Juliana, e quero que você também, hoje, desejo que você aprenda que você não precisa contar os seus problemas para as pessoas. Você tem que confiar naquele que fez a promessa, porque ela confiou em Deus. E aonde ela estava no altar. Quando você tem um problema, você quer viver um milagre, se você não desistir, continuar na presença de Deus, você vai estar um dia aqui contando o seu milagre. Porque foi isso que a Juliana fez. Ela louvou a Deus em meio às circunstâncias, ela não deixou de estar na casa de Deus, ela não se decepcionou com Deus, não colocou a culpa em Deus, ela teve os momentos dela de sofrimento, de choro, mas ela não desistia da presença de Deus, ela estava sempre lá adorando, e isso marcou a minha vida. E se hoje eu estou aqui contando isso, né, eu posso estar no altar adorando ao Senhor, é porque ela é um exemplo de cristã. E que você possa nessa noite aprender também com essa mulher, essa grande mulher. E nós podemos hoje agradecer a Deus, porque o Lucas agora está na casa do Senhor, né? E nos ajuda, é uma bênção. E Deus é maravilhoso. É isso que eu tenho para falar. Amém? Boa noite, igreja. Falar da Ju é sempre muito gratificante, né? Porque a Juliana é da família, né? A Juliana... A gente sempre teve a Juliana como uma pessoa, um membro da família, né? E eu sempre tratei a Juliana, o saudoso pastor José Luiz, como meus primos. Então, assim, era um amor muito forte, é incondicional, sabe, esse amor. Então, quando eu comecei a saber, né, dessas situações, porque a Patrícia passava para mim, né? A minha irmã era próxima a mim, e ela estava sempre falando comigo. A Ju perdeu. Gente, aquilo era surreal, era uma facada dentro do meu peito. E eu, assim, não entendia muita coisa, né? Como assim? Né? Porque a gente é da igreja, a gente pensa assim, por que Deus, né, permite, como a Tamires acabou agora um pouquinho de mencionar, por que Deus permite certas coisas a uns e a outros não? Né? Por que uns podem gerar, podem ser mães e outras não? E eu ficava com aquela dúvida. Eu tive um histórico de vida com relação à gravidez. E quando eu engravidei da Stephanie, a Stephanie é meu Isaac, tá, gente? Eu engravidei da Stephanie e eu tive 2 indícios de aborto muito graves. Foram 2 indícios de aborto, um aos 2 meses de idade, e que ela tinha 2 meses, e o médico, naquele primeiro, ele me desenganou por completo, falou, só te desejo boa sorte. Foi assim, sabe aquele acadêmico? Você chega assim, aquele garotinho que você tem 30, tem 29, né? Eu tinha 29 anos. Eu tinha 29 e o garoto acho que era mais novo do que eu, o médico. Então, assim, você sente um abalo muito sério, né? A pessoa falar. Então, quando eu consegui passar por essa situação, né? Que Deus deu livramento, né, à minha vida, porque eu queria tanto ser mãe, igual a Ju mencionou, ela queria tanto, ela casou já pensando em ser mãe, né? E eu também casei pensando em ser mãe. E aí, quando eu me vi diante daquela situação, eu roguei aos céus. E depois, quando aconteceu da primeira vez com a Ju, eu não entendi por que Deus ele me concedeu ter a minha filha, né, passando por 2 indícios de aborto muito grave. E por que ele não fez a mesma coisa com a Juliana? Então, tinha dias que eu dobrava o joelho, eu sou uma mulher de oração, tá, gente?
Eu quero me apresentar como mulher de oração, porque eu adoro orar de boca no pó, e principalmente às 3 horas da manhã. E aí eu botava minha boca no pó, ela não deve nem saber disso, mas eu colocava minha boca no pó e orava a Deus e falava, Senhor, por que ela não pôde ser mãe? Eu fui mãe e eu tive tão perto também de não ser, mas tu me concedeu a minha filha. Por que ela também não pode? Aí passava um pouquinho, a Patrícia falava, Juliana está grávida. Aí a gente ficava tudo numa alegria só. Era festa, gente, era muita festa, sabe? Eu, a Mônica, a minha mãe e minha família em peso, porque minha família é a família da Juliana, né, Ju? Então, assim, todo mundo ficava assim, muito feliz com a situação. E daqui a pouquinho vem a notícia. A Ju perdeu novamente. Gente, era tão ruim, era tão triste. Às vezes, eu não queria nem encontrar com a Juliana, só para não ter que olhar nos olhos dela e ver, sabe, aquela tristeza, aquela dor. Como a Patrícia falou, é difícil você ter um filho nos braços, ver quem também quer ter, e você vê que ela não tem. E, às vezes, eu falava, Senhor, ajuda. E aí, como ela também referiu acerca da Tamires, a Tamires nasceu, né, minha segunda filha, cresceu, e eu falava assim, gente, quando que a Ju vai ser mãe? Eu já estou na minha segunda filha. Senhor, eu não entendi. Aí às vezes ela me via orando e chorando, ela chegava bem pequena, ela falava assim, mãe, por que você está chorando? Aí eu falava assim, eu estou chorando porque eu quero que a Juliana seja mãe. Aí ela falava para mim, mas ela vai ser. Era pequenininha. Quando a Juliana esteve lá, ela tinha apenas 7 anos de idade. Ô, mãe, você não confia, não? Olha que vergonha, irmãos. A minha filha, de 7 anos, olhar para mim e dizer, você não confia em Deus, não? Deus vai fazer a Juliana ser mãe também. E aí, assim, eu me derramava, chorava, e daqui a pouco a terceira, a quarta. E aí, como ela acabou de dizer, eu também comecei a perder a fé. Gente, não perca a fé no Senhor, não. É maravilhoso demais quando nós renovamos a nossa fé em Deus. É muito necessário a gente continuar mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos percalços, a gente continuar crendo no Senhor, porque Ele é dono de tudo. Ele era dono da Juliana. Ele era dono do ventre da Juliana. O médico podia falar alguma coisa, mas a última palavra vem da boca de Deus. E aí eu comecei, sabe, buscar Deus, Senhor, me ajuda. Pai, eu quero. Sabe, era uma insistência com Deus. Parecia até que eu era dona do pedaço, né? Eu não sou nada diante do Senhor. Mas eu ficava com aquela insistência com Deus. Né? E, assim, quando o Senhor ele fala, orar um pelos outros, você não sabe a importância que é você orar pelo teu irmão. A Bíblia afirma que a oração dos justos, ela pode muito seus efeitos. Quando nós oramos ao Senhor e confiamos nele, Ele vem e faz um milagre. Aí, 5, novamente. Vai o neném embora. Gente, que dor. Que dor. E como a Érica acabou de falar, eu não sei se a Ju recorda disso, mas teve um Dia das Mães que ela estava no altar, tocando teclado. Gente, eu olhei para ela, eu falei, eu não acredito no que eu estou vendo. Inclusive, o nosso pastor, na época, né, pastor José Luiz, ele mencionou isso no culto. Ele falou assim, né, olha ali quem está ali tocando. Olha ali quem está ali diante de Deus. Eu sei que lá no coração dela a dor era tamanha. Mas eu sei também que no coração dela, sabe, ela tinha perdido aquele bebê, mas estava gerando expectativa e gerando amor pela causa do Senhor, pelo reino. E há uma necessidade que nós, servos de Deus, geremos esse sentimento dentro do nosso ser. Né? Eu também, agora, pouco recente, eu perdi, né? Há 5 anos atrás, eu perdi um neto. Gente, não é fácil. Eu perdi um neto. A Juliana perdeu 6 filhos. Olha aí. Então, assim, e aí, depois daquele 6º bebê, olha a provação, irmãos. Um belo dia eu estou na minha casa, sentada no meu sofá, assistindo televisão normal, como se fosse um dia normal. E o Senhor falou para mim assim, ela vai gerar. Lá no meu ouvido, porque eu orava muito, né?
3 horas da manhã, às vezes 6 horas da manhã, eu estava com o joelho dobrado, às vezes eu orava por ela, não fazia mais nada. Às vezes eu orava só por ela. Senhor, hoje eu não estou com vontade de orar, não. Eu vou orar só pela Juliana. Dobrava o joelho, Senhor, faz a Juliana ser mãe. Era assim, gente. E aí, naquele dia, eu me recordo que eu falei assim, que voz é essa? Aí eu fiquei na minha, né? Aí eu peguei e falei, acho que eu falei, foi com a Tamide. Falei, o Senhor falou que a Juliana vai ser mãe, de novo. Eu não lembro se eu falei com ela, mas eu falei com alguém. Como a gente conversava muito, ela era pequena, mas ela já tinha essa ansiedade também, né, no coração da Ju ser mãe. Aí eu fui para a igreja, um dia que ela estava lá no altar. Gente, o Senhor falou comigo ali, sentado no banco. Sai daí, de onde você está, vai lá, coloca a mão no ventre dela, ora e diz para ela que esse aí vai vingar. Eu falei, Deus, o que é isso? Eu não vou fazer isso, não. Por quê? Eu estava morrendo de medo, porque foram 6 filhos abortivos. E eu falei, como que eu vou chegar para a Juliana agora? Gente, eu não sabia que a Ju estava grávida. Ela já estava grávida. E o Senhor falou comigo assim, Aí, o que eu fiz? Eu falei, Deus, eu vou te obedecer só pela metade. Eu vou lá e vou colocar a mão na barriga dela. Eu vou orar, mas eu não vou dizer que ela está grávida, não, tá? E nem tampouco vou dizer que esse aí vai vingar. Senhor, é muito forte, é muito para mim, Jesus. O que eu sou? Irmãos, deixa eu falar alguma coisa para vocês. Vocês, é algo que Deus ama tanto e confia tanto. Não tenha medo, não, quando Deus falar com você. Quando Deus soprar lá no teu ouvido e no teu coração, você vai e faz a obra de Deus. Você vai e fala, porque aquilo, naquele dia, ia fortalecer muito mais a fé dela. Porque ela já estava esperando o filhinho dela, que ela tanto sonhou ter, mas, ao mesmo tempo, eu sei que lá no fundinho do coração dela, ela temia também. Ela temia uma outra situação, um outro aborto, né? E aí Deus falou, vai lá. Eu não sabia que você estava grávida, Ju. Aí, depois que acabou o culto, eu fui lá. Falei, Senhor, é aquilo que eu combinei contigo, tá? Eu vou lá, vou botar só a mão na barriga dela e vou orar. Falar que vai vingar, eu não vou falar, não, porque eu não sei de nada, não, Senhor. Será que é tu mesmo que está falando isso comigo? Aí eu peguei, levantei e fui lá. Eu não sei se ela se lembra disso, ela estava no altar ministrando, estava tocando o teclado dela. Eu fui lá e coloquei as mãos sobre o ventre dela e orei. Mas eu não falei que aquele ia vingar. Gente, naquela noite, a Juliana simplesmente anunciou que estava grávida. E eu fiquei desesperada. Eu fiquei alienada naquele banco. Eu comecei a escorregar assim, porque o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu falei, Senhor, acho que eu vou lá para fora, que eu estou com vergonha de mim. Eu estou com vergonha do Senhor. Como que tu fala comigo, eu faço isso? Jesus, eu não sou nada, não. Oh, meu Deus. Aí eu olhava para ela, eu olhava para o alto, eu olhava para o lado, e eu falei, Senhor, me perdoa. Eu não tenho outra coisa a fazer aqui agora, a não sei te pedir perdão. E Ele perdoa, sabe, gente? Jesus, Ele perdoa os teus pecados. Naquele momento ali eu pequei, sabe? Porque eu não confiei nele 100%, né? E eu falei, Senhor, perdoa o meu pecado. E as lágrimas eram assim, quase que impossíveis, né, de não rolar. Aí juntou aquela alegria. Aí eu falei, agora, aí sabe como é que foi que eu fiz? Agora sim, Senhor, agora eu vou falar para ela que Ele vai vingar, porque Ele vai vingar. Eu vou falar que Ele vai vingar. Aí, antes um pouco, a Patrícia falou, ela está grávida. Aí ela pegou, deu o anúncio lá no altar. Gente, aquilo foi uma alegria tão grande, sabe? Tão grande. Eu fiquei, assim, matutando assim, na minha mente, o que eu ia fazer para deixar uma marca com relação a essa alegria tão grande, né, de ver. Todo mês eu olhava para a barriguinha da Ju, estava lá na igreja, eu olhava, Jesus está crescendo mesmo, Deus, que maravilha, que coisa linda. Aí quando ficou maiorzinha, a gente ia lá, passava a mão, né, Ju? Passava a mão, beijava, aquela alegria toda. E eu falei, mas eu quero deixar uma marca, eu quero deixar um legado. Foi quando ela nos chamou, né, para o culto que ia ter, em ação de graça, né, pela dádiva do neném chegar até o final. Bem, graças a Deus, né? Com saúde, bem saudável. E aí eu aceitei o convite, como claro que eu não podia deixar de ir, todos nós fomos. E quando cheguei, aí eu comecei a falar assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí o Senhor me deu um hino para o Lucas. Eu falei, Senhor,
Mas eu não sei, eu não sou nem cantora, que dirá compositora. Como é que você quer me dar um hino para o Lucas? Aí eu fiquei assim, o tempo todo, com papel. Todo dia eu levantava com papel na mão, com a caneta, papel na mão esquerda e a caneta na mão direita. Aí, cada dia, eu fazia uma estrofe. Aí, depois, eu saí ligando aquilo tudo. Né? E aí eu falei, Senhor, mas agora não tem a melodia. Como é que vai ser isso aqui? Que eu não sei fazer, não. Aí, eu sei que, sei lá, buzinou alguma coisa assim no meu ouvido, aí eu fiz aquela melodia, aí fui até ela, né? Participei a ela, aquilo tudo, e a gente começou os ensaios, não foi, Ju? Eu comecei a ensaiar lá na casa dela à noitinha, a gente ia para lá, ensaiava, e foi bênção, gente. Que culto maravilhoso, que culto emocionante, sabe? Eu daria tudo para viver aquilo novamente. Porque foi assim, né? Aquele culto, aquela alegria, aquela manifestação do Espírito Santo. Estou vivendo agora, né? Claro. Mas, assim, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já passei, foi um dos testemunhos assim, mais apoteóticos que eu já vivi. Passado um tempo, teve um culto em ar livre, e a gente foi assim para bem perto da igreja, né? Fizemos um culto, eu não sei se ela lembra disso. Aí, quando ela chegou lá em cima, né, e estava falando, falei, gente, mas um culto em ar livre. Aí, quando ela estava falando lá no altar das experiências, né, vividas, tinha uma mulher entre nós, lá embaixo, que já estava vivenciando a mesma coisa que ela, né? Então, assim, Deus tem propósito, como também já foi falado aqui, né? Para cada um, ele tem um propósito diferente do outro. Deus, ele, como a Tamires mencionou, ele não tem filhos preferidos, né? Ele tem propósito, né? Como teve o propósito na vida da Stephanie, como teve o propósito na minha vida. A Stephanie está ali, gerou, nasceu, entendeu? E, assim, às vezes, a gente tem que passar por algumas situações das nossas vidas para estar fortalecendo alguém lá na frente. Eu recordo que a Stephanie, quando foi trabalhar num local, ela tinha acabado de perder o Pedro. O chefe dela era carrancudo, todo mundo falava que ele era assim, que ele era assado, que ele era ruim, mas o chefe dela só tinha passado pela mesma coisa que ela passou, perdeu o filho dele, né? Então, ele se tornou uma pessoa amarga. E aí, com ela, foi diferente. Quando ela começou a falar, né, que ela também tinha perdido um filho, ele se desmanchou. Com ela, ele era outra pessoa, teve outro tipo de comportamento. Então, muitas das vezes, a gente tem que passar por alguma coisa, a gente não entende por quê. Por que Deus escolheu a mim para passar? Né? Por que o Senhor escolheu a Juliana para passar? Nós não vamos ter as respostas. Mas a gente tem a certeza que em todo esse tempo que a Juliana passou, não faltou a mão de Deus, não faltou o amor dele, não faltou a presença de Deus na vida dela, não faltou amigos, não faltou nada. Como diz no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus sempre esteve ao lado da Juliana, sempre com um abraço, sempre enviou alguém para dar um abraço, sempre enviou alguém para enxugar as lágrimas, sempre enviou alguém para direcionar. E depois, quando tudo terminou e que o Lucas nasceu, ele enviou a gente para comemorar. Eu agradeço a oportunidade. É importante lembrar também, Tamires, que assim, não era só eu que estava grávida, né? Era a minha igreja inteira que estava grávida. Todo mundo ficou grávida junto comigo. Todo mundo ficou grávido junto comigo. Era todo mundo orando muito. E antes mesmo de eu engravidar, assim, sempre tinha alguém que falava, você vai conseguir, você vai conseguir. E aí fica esse aprendizado, né? Para a gente fazer hoje dessa forma. Para a gente ter essa sensibilidade de olhar para o irmão e perceber se o irmão está passando por um problema, se ele está vivendo aquela mesma coisa que você viveu, e você pode compartilhar para aumentar a fé daquela pessoa. Boa noite, igreja. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu acho que as meninas já falaram tudo aqui, né? Esse momento que a Ju viveu, como a Patrícia falou, né? Nós somos criadas juntas desde pequena. Muitas vezes a Ju ia lá para casa conversar com a Patrícia, negócio de namoradinho. E eu era caçula, né? E ela me expulsava da minha própria casa. Ela falava assim, sai daqui, eu quero conversar com a tua irmã em particular. E eu falava assim, como assim? Eu estou na minha casa. Não, mas você não pode ouvir, não, você é muito criança. E eu saía do quarto chorando, porque eu queria ficar no quarto
com elas participando da fofoca, né? Claro. E a gente foi criada assim, uma perto da outra, uma junto com a outra. E chegou uma hora que não tem mais assim essa diferença de idade. Todo mundo casou, todo mundo criou sua família e tipo assim parece que está todo mundo na mesma idade, né? Mas somos idades diferentes. E quando a Ju engravidou a primeira vez, perdeu, né? Para a gente aquilo ali tipo assim, perdeu, mas no próximo vai vingar. E foi essa história toda que ela contou. Ela perdia, Patrícia ligava, ou às vezes eu estava perto da Patrícia, nós íamos para lá, abraçava, chorava com ela, tentava falar palavras, né, de conforto, e foram essas vezes todas. E esse dia que a Patrícia falou que não conseguiu, né, ajudar, nem eu. Nós chegamos lá e o Sérgio falou, ela hoje está muito mal mesmo, né? E o Sérgio sempre ali do lado dela, todas as vezes que a gente chegava lá, o Sérgio sempre do lado da sua esposa, dando força e falando, dando notícias para a gente também, né? E dessa vez ele falou, ela está muito mal, ela não quer conversar, é melhor, então, a gente deixar ela no canto dela. E aí a gente veio embora para casa sem nem conseguir ver, eu não consegui nem ver ela nesse dia. E foi assim as 6 vezes que ela teve o aborto, né? E eu lembro alguns pontos que ela trabalhava na Yakult, e um dia eu cheguei lá e ela estava debruçada na mesa do telefone, com o telefone, e chorando muito, muito, muito. E eu parei assim de frente para ela e fiquei olhando aquela cena. E os funcionários não sabiam o que estava acontecendo. Não sei se você se lembra disso. Aí, depois de um bom tempo que ela se recuperou, eu falei, Ju, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, eu não aguento mais. E, nesse dia, o nosso querido pastor, José Luiz, estava orando no telefone para ela, para confortar, né, para ela ter esperança. E teve um culto também lá na Quadrangular, que Deus estava movendo as águas lá, o Espírito Santo de Deus estava agindo, e eu até tinha me esquecido disso. E aí o Senhor falou também, coloca a mão no ventre dela. Eu falava, como assim? Eu não vou botar um... Aí eu falei, Senhor, eu não vou botar a mão, eu sou tão menina na tua casa, né? Aí o Senhor, vai lá, Mônica, bota a mão. Aí eu peguei a Patrícia e falei, coloca você a mão, eu vou orar. Você bota a mão e eu oro. Aí peguei a Patrícia, levei, a Patrícia botou a mão na barriga dela e eu orando. E eu tinha até me esquecido disso. E o Geraldo falou ontem para mim, que eu falei que ia ter o culto aqui. Ele não veio porque minha mãe não está muito bem, então ele teve que ficar com ela. E ele falou assim, Mônica, você se lembra daquele culto que você não quis ir, mas você levou tua irmã e orou? Eu falei, lembro. Eu falei, caraca, Geraldo, são coisas que vêm na nossa mente assim que a gente esquece, o tempo passa. E eu imagino o sofrimento da Ju de ter perdido todos esses filhos, porque quando a gente é mãe, só quem é mãe sabe o que é sentimento de ser mãe. Eu falei lá com as crianças, né, que eu trabalho com Geração Vida. E um dia eles estavam falando sobre Jesus na cruz do Calvário, sobre a morte. Eu falei, o maior amor foi Deus ter dado o seu filho para morrer na cruz por nós. Porque qual é a mãe que tem coragem de dar o seu filho para morrer por alguém? Nenhuma. Quando eu fui fazer a última ultrassonografia do Caio, o médico falou para mim, eu não estou ouvindo o coração do bebê. E eu já com uma barriga gigante, eu falei, como assim, doutor? Está ouvindo o coração do bebê? Ele falou, não estou ouvindo o coração. Amanhã de manhã, 6 horas da manhã, você retorna, que a gente vai tentar ouvir de novo. E, irmãos, aquela noite eu não dormia. Eu só chorava e orava. Senhor, não deixa meu filho morrer. Eu não posso perder meu filho. Então, era o primeiro. Imagina ela. 6. Então, é muito sofrimento.
E quando eu cheguei lá no outro dia, 6 horas da manhã, a doutora me chamou, e eu entrei, ela falou assim, o que aconteceu? Aí eu expliquei, ela falou assim, deita aí, vamos fazer o exame. Quando ela colocou, irmãos, aquele aparelho que o coração... aquilo ali já... Nossa, eu fiquei tão feliz, falei, tá vivo, tá vivo. E para, assim, encurtar mesmo toda a história, porque tem mais pessoas aqui para falar, o culto ficou uma coisa muito marcante, né? E uma coisa que marcou muito a minha vida foi quando o pastor José Luiz pegou o Lucas, né? Na consagração, aquele bebezinho, todo perfeito, né? Ele nasceu perfeito. Deus é tão bom que ele não veio com nenhum problema, né? Ele veio perfeito, inteligentíssimo, né? Aí eu falei para o Caio, falou, meu filho está ali. Ele falou, mãe, o testemunho vai ser o quê? Da tia Ju? Falei, vai. Ele falou, eu vou. Por que você vai? Meu melhor amigo. Então, ali, né, os dois ali, o Lucas nasceu em junho e o Caio faz em novembro, né? A diferença são meses, mas são os dois 15 anos. E o pastor pegou, naquele momento que ele pegou o Lucas ali pequenininho, e levanta. Sabe aquele filme do Rei Leão? Foi isso que ele fez com o Lucas, não foi, Ju? Falou assim, eu vou pegar o Lucas e vou levantar ele lá em cima assim. Eu falei, pode levantar. E era muita alegria. E foi isso que aconteceu. Ele pegou o Lucas assim, pequenininho, com a mão assim, foi levantando, e ergueu ele lá no alto assim. E naquele momento a igreja toda desabou a chorar. Porque foi muita emoção de ver ele com vida. E antes dele fazer isso também, que marcou ela dando testemunho, ela levou os exames, as ultras, e ela falava assim, essa daqui, ó, com vida, e jogava a ultra assim, aí o outro mês, a outra ultra, ela falava assim, estava escrito lá na ultra, com vida, aí cada vez que ela falava assim, a igreja, glória a Deus, explodia. E foram todas as ultras assim, com vida, com vida, com vida, com vida, até chegar o dia da consagração dele. E quando o pastor fez isso, que levantou ele assim mesmo, assim, igual aquele filme do Rei Leão, ele fez. Aí a gente não aguentou, gente, a igreja não aguentou, a igreja toda chorou, porque realmente foi uma vitória dela, do Sérgio, da minha tia, né, que hoje não está mais aqui entre nós, minha tia Carmen, do Mateus, que viveu com ela também, e uma vitória nossa, que estava ali diariamente com ela, quase todo dia, se falando, se vendo. E quando ela ficou, como a Patrícia falou, quando ela ficou grávida ela, ficou grávida eu, ficou grávida a Bia, da igreja, ficou grávida a Rosa, que é uma amigona também nossa, desde pequena. E na igreja a gente tirava foto tudo junta. Todo mundo com as barriguinhas assim, uma do lado da outra. A gente teve várias fotos assim, uma do lado da outra. Mas sabe por quê, Mônica? Desculpa te cortar. Porque cada vez que eu ficava grávida, uma amiga minha ficava grávida. Aí a gravidez nascia, acontecia e eu perdia. Mas o Senhor foi tão misericordioso que Ele falou assim, agora você vai viver isso. As suas amigas também vão ficar grávidas junto com você. Foi assim que aconteceu. E ficamos grávidas juntas, né? E um monte de mulher grávida na igreja, os pastores não sabiam nem o que ele faria. Ele, meu Deus, é tanta criança para consagrar. E Deus faz assim, né? Quando Ele dá a bênção, Ele dá por completo. E a Ju ficou grávida do Lucas. E a gravidez foi uma gravidez, como ela falou, no início não foi muito bem tranquila, né? Porque ela teve descolamento da placenta, que ela fez peso, ela pegou peso, ela arrastou troço, então ela não sabia que estava grávida. E a gente já ficou com aquele receio assim, meu Deus, descolamento da placenta, né? Mas depois foi indo, o médico falou repouso total, e a gente, Ju, você não está fazendo nada não, né? Não, amigo, eu estou quietinha aqui, pelo amor de Deus, não faça nada. Fica quieta aí. E ela conseguiu fazer o repouso, né? E o Lucas está aí, para a honra e glória do Senhor.
Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Não tem como não se emocionar. Porque quando a Ju me contou esse testemunho, eu fiquei, Deus, às vezes a gente questiona tantas coisas, né? Reclama de tantas coisas e você vê uma pessoa passar. Uma coisa que a Érica pontuou, que eu acho que é tão importante, é o não desistir. Eu não sei, de repente você entrou aqui neste lugar passando por dificuldades, mas tem sempre alguém que se espelha na sua história. Eu passei uma vez por uma situação na minha vida que é muito engraçada. Nossa família, ora por mim. Tem uma vez que eu falei, não vou orar mais por você não. Vai você pro teu quarto e ora você. E eu cheguei em um momento que eu não compartilhei com ninguém, eu estava vivendo um momento de depressão. E eu falei assim, Deus, eu só não desisto. Eu só não abro mão. Porque eu sei que tem muitas pessoas que olham pra gente. E se a gente desistir, a gente joga pra trás todo o histórico de vida que a gente já construiu. E é só por isso, porque às vezes a gente não tem nem mais fé, mas a obediência, ela faz a gente persistir, faz a gente continuar. E essa palavra que eu deixo para você nessa noite, que mesmo quando te faltar fé, que a sua obediência, ela venha permanecer, porque vai chegar um dia que a noite acaba. É tão incrível esse versículo porque ele fala que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. E entre a pausa dessa noite tem a madrugada. E é justamente na madrugada que a gente descansa. Que nessa noite você venha começar a viver a madrugada do Senhor na sua vida, que você venha começar a descansar em Deus, depositar no Senhor todas as suas ansiedades, porque o amanhã de Deus está chegando. O amanhã de Deus está chegando.